Então, a nossa palestrinha hoje, ela vai falar, como eu disse agora há pouco, Feliz Ano Novo, né? Nós, nesses dias de transição de 24 para 25, nós desejamos Feliz Ano Novo para muita gente, né? E o nosso eu novo, tá? Nós também precisamos pensar um pouco nisso, tá? E, através desse eu novo, nós precisamos refletir um pouco mais sobre essa luz do mundo, né? Que acaba sendo nós mesmos. Então vamos em frente. A bibliografia, eu fiz um apanhado aí de diversas fontes, juntando com as informações que a Marta me enviou, para poder compor essa nossa palestrinha. E a frase de hoje seria essa: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Isso está em São Mateus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Então vamos lá. Feliz Ano Novo. Muita luz, né? Muitos fogos, né? E essa transição, né, de 2024 para 2025, né? Essa transição que acontece a cada 365 dias decorridos do ano interior, então passamos para um novo momento. E o significado do ano novo para o Espiritismo? Então, assim, a doutrina espírita, ela tem na caridade a sua agulha de marear, que é a bússola de navegação, de orientação, né? E na lei natural de causa e efeito, a compreensão da origem das mazelas humanas, tá? Então a doutrina espírita, ela nos explica, né? Por que que nós passamos por mazelas, dificuldades, tal? E a doutrina espírita é a bússola de orientação, tá? Que nos conduz e através do entendimento das leis natural de causa e efeito, nós passamos a compreender um pouco mais do que nós estamos fazendo aqui nesta encarnação e o que nós devemos fazer. O ano novo representa o fechamento de um ciclo e para o espiritismo não poderia ser diferente. É também oportunidade de comemoração dos êxitos conquistados durante o percurso caminhado neste ciclo que se finaliza. Então, as festividades de Ano Novo nos chamam ao balanço moral acerca da qualidade de nosso plantio durante o ano que se vai embora. Ao passo que também nos destacam as expectativas possíveis resultantes de nossa semeadura, né? Do ano que se foi para a colheita no ano novo, no ano que entra. Então, momento de nos perguntarmos: o que nós temos plantado? Jesus de Nazaré, enquanto esteve encarnado em nosso meio, nos exortou sobre a importância de uma nova consciência moral e reforma íntima, quando, em meio à multidão que o cercava, falou ao povo a parábola do semeador. Então eu quero aqui, né? Mais uma vez, pedir a vocês um pouquinho de paciência, que nós vamos falar um pouquinho dessa parábola do semeador, que tem muito a ver do que nós fizemos antes e o que vamos colher depois. Então, aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Vou falar rápido. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade. A terra onde haviam caído precisava de profundidade. Mas brotando, logo o sol as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, junto as abafaram. Outras finalmente caíram em terra boa
e produziram frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Então Jesus disse: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Também está lá no Evangelho de São Mateus. Então, essa, rapidamente, é a parábola do semeador. Então, eu quero pedir a vocês que ouçam mais uma vez a explicação da parábola do semeador, porque nós estamos refletindo ela para o entendimento do nosso caminho para os anos novos, né? Para o período que vem aí pela frente. Já estamos nele. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho, né? Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Daí sobrevêm os reveses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivo de escândalo e de queda, explicando as sementes que caem no meio das pedras. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo as influências do cotidiano e as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Quando se fala palavra, obviamente, estamos falando nos ensinamentos de Jesus, né? E aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por uma semente. Aí está a explicação da palavra, da parábola do semeador, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece a parábola do semeador e nos indica os caminhos corretos de nosso plantio no percorrer das existências, ano após ano. O nosso evangelho nos ensina, ele esclarece. Então, como descrito nas lições de Jesus, há os que entendem os ensinamentos do evangelho como letra morta, de que não vale nada. Outros recebem seus ensinamentos, mas não os utilizam para sua depuração íntima e evolução moral. E há os que, de fato, compreendem verdadeiramente os ensinamentos do grande mestre e os colocam em prática para consigo e com os seus. São as sementes caídas em boa terra que produzem bons frutos. Então, que tipo de semeadura temos plantado e aspiramos plantar no ano que se anuncia? Que já estamos, né? Que tipo de terreno nós temos buscado? Qual é o nosso arado? Estamos à beira do caminho, no pedregal, no espinheiro ou na terra boa que produz 30, 60 e 100 vezes mais, né? A partir de uma semente. Então, também por meio de parábola, Jesus ensinou que a boa semeadura passa pela porta estreita. Vocês lembram disso? Pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si, mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. Afinal, o verdadeiro espírita é conhecido por sua transformação moral, por sua efetiva reforma íntima, no esforço empregado para dominar as suas más tendências. A transmutação de solo árido, pedregoso ou com espinhos para o solo fértil, com boa safra, nos ensina Jesus, pela parábola da porta estreita, que dependerá somente de cada criatura humana, individualmente, com a adoção de uma nova consciência resultante de sua
efetiva reforma íntima. Então, com mudança de postura em busca de atitudes éticas e ações para a melhoria coletiva, prática da prece, culto do evangelho no lar, desapego da materialidade e vaidades excessivas, quebra do orgulho, mudança de paradigmas para a adoção efetiva da moral cristã. Ou, como nas palavras do mestre Jesus para Nicodemos, tem que nascer de novo. Vocês lembram dessa passagem, né? E que Nicodemos não entendia, mas como um velho pode voltar para o ventre da mãe, e tal, 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 né? Foi quando Jesus, explicando tudo isso, ele disse: nós temos que nascer de novo. Então, eu trouxe uma citação desse escritor, Alírio de Cerqueira Filho, em sua obra Parábolas Terapêuticas, que ele coloca que a parábola do semeador é um grande poema de amor que Jesus relata para a humanidade. Segundo o autor, quando analisamos a parábola de forma literal, temos a impressão de que esse semeador de Jesus é um descuidado, não é mesmo? Porra, como é que o cara vai andando, né? Esse semeador, ele vai andando e vai caindo semente pelo caminho e deixa cair nas pedras, nos espinhos, né? Até que algumas acabam caindo num terreno fértil, né? Então, esse Alírio de Cerqueira Filho, ele faz essa observação que eu achei interessante. Como pode um agricultor pegar as sementes e semear à beira do caminho, no pedregal, no espinheiro e na terra boa? Ele deveria semear só em terra fértil, não é verdade? Então, qualquer agricultor consciente faz isso. Então, por que Jesus usou essa imagem de um semeador tão descuidado? Porque, na verdade, ele não é um semeador qualquer. Esse semeador de Jesus não é um agricultor, mas representa todo aquele que semeia as sementes do amor no coração do seu próximo. É claro que o próximo tem diversos estágios evolutivos de compreensão e de entendimento que nós podemos até fazer um paralelo com o terreno pedregoso, espinhoso e tal, né? Mas na parábola Jesus ele se refere às sementes do amor que nós podemos plantar no coração do próximo. A passagem de Ano Novo, então, ela nos convida a despertar para a luz divina, que reverbera no espírito de cada criatura. A luz divina da semeadura das sementes imperecíveis do amor, da caridade e da justiça nos corações de toda a humanidade. Então, assim como nos ensina esse Cerqueira Filho também, cabe a cada um de nós, especialmente a nós espíritas, para fazermos jus ao título de cristãos redivivos, nós que já aceitamos a condição de aprendizes, mensageiros de Jesus, e pôr tudo isso em prática. Exercitar toda essa semeadura de amor no coração do próximo. Então sabemos que ele, Jesus, é o governador do nosso planeta. E se auxiliarmos o mestre como aprendizes, né, ou mensageiros de amor, mansidão e humildade, realizando exercícios, dando testemunho, realizando a nossa parte na redenção de nós mesmos e na regeneração do planeta, transformando-nos em semeadores do amor. Então, esse outro escritor, José Carlos Leal, ao tecer seus comentários sobre o Evangelho de Mateus, ao falar sobre os caminhos possíveis a serem escolhidos pela criatura humana em sua marcha evolutiva das existências, ele se referindo à porta larga ou porta estreita, ele coloca a seguinte reflexão: em Jesus, as suas portas são símbolo dos modos de estar no mundo em busca da felicidade. Para encontrá-la, a felicidade,
O homem possui duas portas, dois caminhos, duas escolhas. A porta larga é a que se abre para as coisas do mundo, para as festas, os vícios, para os prazeres efêmeros da vida. A porta estreita conduz a uma outra forma de felicidade, mais duradoura e mais verdadeira. Entretanto, para entrar por esta porta, o homem deve vencer a si mesmo, lutando contra as más inclinações. Então, por isso que a porta é estreita. A maioria de nós prefere a primeira à segunda e envereda pelas felicidades da vida. Acaba vivendo uma vida de ilusão de felicidade. E no momento da morte, e ao passar para o outro lado da vida, vê-se perante si mesmo e descobre como estava iludido. Então, ao contrário desse homem, o que escolhe a porta estreita vive na terra atento às dores do mundo. Ele é solidário com o próximo, aprende com a dor alheia e com a sua própria dor. Então, não é compreendido pela maioria das pessoas, porque se nega a viver as ilusões da matéria. Não confunde o verdadeiro prazer com o falso. Por isso, ele se desgosta das coisas que os homens matérias mais apreciam. Todos acham que sua vida é dura e sem prazer, mas ele encontra prazer no servir ao próximo, na alegria de dar e muitas vezes dar o pouco que tem. Lembram-se do óbolo da viúva? Este homem, ao deixar a vida, descobre que valeu a pena toda a vida de trabalho e de sacrifício, e mesmo de privações que viveu na terra, porque agora vai colher o que plantou, e bela e grande será a sua colheita. A mudança moral que nos convida a doutrina espírita, ao decidirmos pela porta estreita, é segundo a moral ensinada pelo Mestre Jesus, conforme nos ensina Kardec. Kardec diz: o destino da moral de Jesus é a conquista do reino de Deus, e o da moral espírita é a reforma íntima que levará todos nós, enquanto espíritos eternos e perfectíveis, à depuração integral de nossas falhas e faltas, elevando-nos à classe de espíritos puros. Afinal, o lugar no mundo espiritual não deriva de um privilégio ou da outorga de um direito, mas da evolução espiritual de cada um. E nós estamos aqui para alcançar essa evolução espiritual. Então, que a passagem de ano seja para todos os seres humanos, em especial aos espíritas, valiosa oportunidade de aprimoramento moral e comprometimento espiritual, por meio de resoluções edificantes para o novo ciclo que se anuncia. Então, que vejamos em Jesus o grande exemplo a ser seguido, sempre, em todos os dias do ano. E por fim, com as lições de Emmanuel, que o ano novo seja para todos a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Com arestas aparadas e reafirmando o compromisso de cada um em seguir pela porta estreita, da senda do bem, com renovada fé no porvir e certeza na infinita justiça e bondade do Criador. Então, que a luz divina resplandeça em todos nós neste ano novo que se anuncia. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes coragem de cumprir. Então, se tens inimigos, faze nas horas renascerem-se o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia,
Volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. E se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena, na consciência tranquila, no dever bem cumprido. Então, ano novo, novo dia. Mais um pouquinho. Sorri para que os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. E não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, diz Jesus, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Olha que citação linda, né? E aí, eu vou falar para vocês um pouquinho da luz do mundo, né? Porque é Feliz Ano Novo, Luz do Mundo e o Eu Novo. O significado e a importância na vida espiritual. A expressão Luz do Mundo carrega um significado profundo, especialmente em contextos religiosos e espirituais. Ela evoca imagens de clareza, orientação e inspiração divina. Então, vamos explorar um pouquinho o conceito da luz do mundo, seu significado, origens e como aplicá-lo na vida cotidiana. Então, o que significa a expressão luz do mundo? Então, a frase luz do mundo é frequentemente associada a figuras espirituais ou divinas que trazem clareza e direção às vidas das pessoas. Em muitas tradições religiosas, a luz simboliza o bem, a verdade e a presença divina. No cristianismo, por exemplo, Jesus Cristo é frequentemente referido como a luz do mundo. No Evangelho de João, né? Essa metáfora representa o papel de Jesus como guia espiritual e fonte de salvação. Então é comum, né, principalmente no cristianismo, enxergar Jesus como sendo a luz do mundo, e ele é a luz do mundo mesmo, tá? Mas vamos um pouquinho mais em frente. Além do cristianismo, a ideia de luz do mundo aparece em diversas filosofias e religiões. No hinduísmo, a luz é uma metáfora para a sabedoria e o conhecimento que dissipam a escuridão da ignorância. Na filosofia, a luz simboliza a verdade e a iluminação intelectual. E a luz do mundo no contexto cristão? Então, no cristianismo, o termo luz do mundo tem um papel central. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá no Evangelho de São João. Esse versículo destaca a importância de seguir os ensinamentos do Cristo para alcançar uma vida plena e iluminada. Então, os cristãos são frequentemente incentivados a refletir essa luz em suas próprias vidas. Isso significa viver de maneira que inspire os outros, demonstrando bondade, compaixão e integridade. Então, a metáfora da luz também é um lembrete de que, mesmo em tempos de escuridão, há esperança e direção disponíveis através da nossa fé. Então, luz do mundo e o papel do ser humano. Embora a frase muitas vezes se refira a figuras divinas, ela também é aplicada aos indivíduos.
Em Mateus, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês são a luz do mundo. Então, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, né? Isso implica que cada pessoa tem a responsabilidade de ser uma fonte de inspiração e bondade para os outros, de ser luz. Este conceito sugere. Terminou antes o tempo, é? No meu faltava 3,5 ainda. Mais de 3,5. Ah, Eu tinha eu acabado vi. de olhar e caiu. Obrigada. E na hora que começou que estava faltando 10, pareceu assim, 10:48. Nunca apareceu 10:48. É, cada hora a gente tem Tinha uma 3 minutos novidade. ainda, Jorge. Eu estava esperando aqui e caiu. Ah, tranquilo, tranquilo, Marta. Deixa eu pôr aqui. Eu estou indo meio rápido porque eu quero que dê tempo dentro Tá, do nosso tempo normal. na tela. Então, eu estava dizendo, né, que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Que isso implica que cada pessoa tem a responsabilidade de ser uma fonte de inspiração e bondade para os outros. Então, esse conceito sugere que ser uma luz do mundo é um chamado para a ação. Significa assumir a responsabilidade de melhorar o ambiente ao seu redor, seja por meio de atos de bondade, liderança ou defesa da justiça. Como ser, então, a luz do mundo na vida cotidiana? Então, tornar-se uma luz do mundo pode parecer um conceito elevado, mas é algo que pode ser aplicado em pequenas ações diárias. E aqui estão algumas maneiras práticas de incorporar este conceito em nossas vidas. Então, olha, praticar a bondade. Pequenos atos de gentileza, como ajudar um vizinho ou oferecer apoio a um colega de trabalho, podem fazer uma diferença significativa. Demonstrar compaixão, ouvir as preocupações dos outros sem julgamento e oferecer ajuda sempre que possível é uma maneira poderosa de iluminar a vida de alguém. Buscar a verdade. Comprometa-se com a honestidade e a transparência em suas interações. A verdade é uma forma de luz que guia as pessoas em direção ao entendimento. Quarto, ser um modelo positivo. As ações falam mais alto do que as palavras. Seja um exemplo de integridade, de humildade e de perseverança. E assim, e a quinta é conectar-se com a espiritualidade. Então, dedique tempo à oração, meditação ou outros atos de devoção que fortaleçam a sua conexão, a nossa conexão com o divino. E a importância da luz do mundo na sociedade atual. Então, meus irmãos, vivemos em tempos de desafios sociais, políticos e ambientais. E nesse conceito, e nesse contexto, perdão, o conceito de luz do mundo é mais relevante do que nunca. Ele nos lembra da necessidade de agir como agentes de mudança positiva, promovendo valores como empatia, união, respeito. Então, em uma sociedade marcada por divisões, as pessoas que vivem como luz do mundo têm o poder de unir e de inspirar, seja através de movimentos sociais, de lideranças comunitária ou apenas interações diárias. Cada ação positiva contribui para um mundo melhor. Então, luz do mundo, reflexões pessoais. Adotar o conceito de luz do mundo também envolve reflexão pessoal. Então, pergunte a si mesmo: estou vivendo de modo que inspire e beneficie os outros? Minhas ações
Refletem os valores que considero importantes? Como posso trazer mais luz para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor? Então, essas perguntas podem ajudar-nos a alinhar nossas ações com o propósito de ser uma força positiva no mundo. Então, a conclusão: a luz do mundo como um chamado universal. Então, a luz do mundo não é apenas uma metáfora espiritual, como nós já dissemos. É um chamado à ação e à transformação pessoal, seja por meio da fé, da bondade ou do serviço à comunidade. Cada pessoa tem o potencial de ser uma luz na vida da outra. Neste mundo cheio de desafios, a luz simboliza esperança, renovação e direção. Então, ao abraçarmos o conceito de luz do mundo, podemos transformar nossas vidas e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Seja você também uma luz do mundo e ilumine o caminho para um futuro melhor. Então vamos trocar o feliz ano novo pelo feliz eu novo, sendo luz do mundo. E o que você acha dessa mensagem de trocar o feliz ano novo por um feliz eu novo? Né? Tá aí, ó, feliz ano novo. Feliz eu novo. Então, esta não é uma mensagem de feliz ano novo. Não é uma mensagem para que você acredite que pular ondas, guardar sementes, fazer algum ritual ou esperar que a mudança do calendário, a passagem das horas e os fogos de artifício façam a luz para a sua vida. Porque é você que tem que fazer. Na verdade, nós precisamos entender que os ciclos do mundo existem, mas eles existem também dentro de nós. Então não adianta nenhum circuito externo mudar. Por mais bonito que sejam as festas, os fogos, os lugares, se não houver uma mudança interna em cada um, significativa, dentro da gente, não adianta nada, tá? Então, no fundo, o que a gente quer é o que a gente almeja. Talvez o símbolo do ano novo realmente se apresente para nós como um desejo de mudança íntima, que faz com que a gente observe a vida sobre uma perspectiva mais lúcida, mais madura, mais proativa, em que a gente possa ser mais autor do próprio destino e não viver a reboque dos acontecimentos. Se isto é uma proposta para você, para nós, então, na verdade, o nosso desejo é um desejo de um feliz eu novo, né? Então, que possamos estar disponíveis para o mundo, mas, sobretudo, para desenvolvermos uma nova interioridade. E essa interioridade vai nos dar a capacidade de termos um outro olhar para a vida, de olhar, por exemplo, para os nossos erros, não como um lugar de acusação, mas oportunidade de aprendizado, de olhar para cada queda não como um lugar de lamento, mas de ensino de como se levantar, seguir e por onde não ir novamente. De olhar para os finais de relacionamentos não como uma mágoa, decepção e frustração, mas aprendendo com os outros quais são os comportamentos que nós vamos querer para a nossa vida e os que a gente não vai mais admitir que aconteça e vai se fazer respeitar e vai se fazer amar e vai ser respeitado pelas pessoas, começando a amar a nós mesmos, né? Então, é esse feliz eu novo, começando a amar nós mesmos. É esse feliz eu novo que desejamos para todos. Continuando só mais um pouquinho, um eu que não se submeta mais às coisas enfadonhas, a pessoas que não acrescentam, mas que também procura dentro de si os recursos essenciais para oferecer aos semelhantes nas situações, nas coisas que precisarem. Um ser que seja capaz de agradecer as pequenas coisas da vida
e a própria vida. É um ser que é capaz de agradecer que, mesmo que você não esteja num Réveillon fantástico, numa cidade maravilhosa, vendo fogos incríveis, não importa se você estiver no quintal da sua casa, num banquinho de plástico, mas com pessoas que você ama, sabendo que isto é o que importa. E aí você vai entender o que quer dizer feliz eu novo. É um eu que comemora o que é mais importante e pode ser simples para algumas pessoas, mas que é essencial para todos. Que é gente que a gente ama, que é gente que quer aprender a amar, quer que quer aprender a perdoar, que quer aprender a olhar a vida com mais serenidade e com mais dignidade. Aprender que você pode não ter visto nenhum tipo de espetáculo pirotécnico, porque você não teve como ir para nenhuma dessas praias famosas, ou nenhum desses lugares famosos do mundo, onde são transmitidos todos os anos, em cada uma dessas cidades, um Réveillon fantástico, que talvez você sinta o desejo de participar, mas que depois de uma noite inteira, junto com as pessoas a quem você ama, você fica acordado até ver o verdadeiro espetáculo do ano novo, que é um sol que nasce todo dia, nos dando uma oportunidade. Não importa se é em 1º de janeiro, ou no meio do ano, ou no fim do ano, ou em qualquer dia. Um sol que nasce todos os 365 dias do ano, nos convidando a ser uma nova pessoa. Isso quem escreveu foi o Rossando Klingen. Então ele fala assim: Feliz Ano Novo para todos. E vós sois o sol da terra, então resplandeça a vossa luz. Vós sois o sol, vós sois a luz do mundo, Jesus disse. Essa afirmativa evidencia a proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. Assim, então, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. O resplandeça possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Então, se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los a fim de sermos ajudados. Assim, então, os seguidores de Jesus têm que ser o sal da terra, vivenciando a mensagem cristã na sua plenitude, dando sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais, sem se comprometer. E ser a luz do mundo como elementos refletores da luz que irradia do próprio Cristo e resplandecer a luz das nossas conquistas evolutivas em benefício dos companheiros de jornada. Então, o verdadeiro cristão deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, um feliz ano novo, abençoado por Deus, pelo nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.